Que bom estar aqui, irmãos. Pastor Edemir, meu amigo, muito obrigado pelo carinho do convite. É um privilégio, porque retornar à segunda igreja, irmãos, é trazer à memória muita coisa boa mesmo. Meus primeiros passos na fé cristã foram dados aqui, né? Meu avô, né, Sebastião, vinha com ele. Meu pai trabalhava muito, tinha pouco tempo para nos trazer, né, até mesmo a igreja, e eu vinha com o meu avô. Fui batizado aqui no dia 1º de maio de 1987, pelo querido e saudoso pastor Edelto. Tinha 13 anos de idade. E aí nessa hora você começa a fazer conta aí para saber quantos anos tem o pastor, né? Mas é um privilégio rico, irmãos, estar aqui, minha tia Zélia, né? Deus abençoe, tia Sérgio, toda a família. E temos queridos amigos e irmãos aqui. Então estamos em família, estamos em casa, e vamos trazer da palavra do Senhor, né? Teu coração. Abre a tua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Queremos compartilhar da palavra do Senhor ao coração dos irmãos. Que bom, né, a gente poder estar regressando aos poucos, né, ir na igreja de amigos, receber também, porque houve um tempo que ficou um pouco inviável isto, mas agora, graças a Deus, estamos voltando aí, e é muito, muito bom. Amém? A palavra de Deus diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo sua boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Vamos falar com Deus? Pai de amor, muito obrigado por estar na tua casa. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade bendita de compartilhar do teu amor e da palavra, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado no coração. Ó Pai, que encontremos aqui nessa noite ouvidos sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Que seja, Senhor Deus, uma noite de crescimento e enriquecimento espiritual. Somos, Senhor Deus, e sempre seremos dependentes da tua direção, da tua orientação. Precisamos, Senhor Deus, ouvir verdades que nos impeçam de cair e nos desviarmos, Senhor Deus, de onde não devemos nunca sair, que é da tua direção, que é dos teus braços, que é do teu amor. Seja, Senhor Deus, com cada um de nós nessa noite, fala, Senhor Deus, conosco, e que haja, Senhor Deus, tão somente da minha parte fidelidade ao transmitir o texto sagrado, para que o teu nome, Senhor Deus, seja glorificado e exaltado entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já teve a oportunidade de estar procurando alguma coisa que estava com você? Dá uma vergonha, não dá? Às vezes você bota o óculos aqui para cima, onde é que está o meu óculos? Alguém viu o meu óculos? E ele está com você.
Você não se percebeu dele. Chave, irmãos, quantas vezes lá em casa, às vezes brigando com a minha esposa, porque a minha esposa às vezes ela não guarda, ela esconde algumas coisas. Então, tem aquele dito, né, quem faz a fama deita na cama, sumiu alguma coisa, eu temo responsabilizá-la por aquilo que sumiu. Mas às vezes não é. Às vezes é um bolso de um casaco mais fundo e está ali, está com você, não está com ninguém, não está do lado de fora, ninguém pegou. Você não precisava buscar em nenhum outro lugar, senão em si mesmo. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque Jesus, num grande sermão dele, falou sobre algo que nos toca tão profundamente e que nos é tão caro, que é a felicidade. E Jesus quer dizer assim para mim, para você: olha, eu quero te ensinar o caminho para você ser feliz. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: não está em nada fora de mim ou fora de você. Assim como aquela chave que está contigo e você procura do lado de fora, e isso é uma tolice porque está com você, a felicidade é assim. Não é algo que está fora. Porque Jesus vai dizer aqui sobre felicidade e não tem nada que te faça feliz que esteja fora de você. É uma tolice. Muitos se gastam, se perturbam, se angustiam, porque estão tentando buscar do lado de fora aquilo que pode encontrar dentro. Se o Espírito Santo de Deus habita no teu coração, está do lado de dentro, não está do lado de fora. E Jesus vai dizer assim: olha, você quer ser feliz? E a primeira bem-aventurança vem antes de todas as demais, porque ele diz assim: Jesus, observando as multidões, se assentou, e em torno dele se assentaram seus discípulos. Se você está aqui nessa noite, você já é um bem-aventurado, porque você está aqui para ouvir. E a fé cristã é, antes de todas as coisas, a fé do ouvido. Tardio para falar, mas apto para ouvir. E os discípulos sentam para ouvir, para aprender, para receber aquilo que poderia fazer com que a vida deles alcançasse o patamar que eles esperavam. E Jesus diz assim: olha, vocês querem ser felizes? Feliz de verdade, não feliz, não essa alegria momentânea, passageira, que você tem que repetir doses, porque ela se esvai, porque há uma diferença entre ser e estar, e o Senhor nos chama para ser feliz. Eu gosto de uma versão da Bíblia que diz o seguinte: olha, como são felizes, no lugar de bem-aventurados. Essa palavra bem-aventurados no grego, ela é makarios, e makarios é felizes espiritualmente. Feliz espiritualmente é o pobre de espírito. Não é o pobre financeiramente. Não. Até porque pobreza não é virtude, riqueza não é defeito e vice-versa. Jesus está dizendo assim: olha, bem-aventurado aquele que sabe que tem necessidade. Bem-aventurado aquele que é pobre, que sabe que não tem tudo o que precisa. E porque ele sabe que não tem tudo o que precisa, ele está sempre em busca. E por isso ele é feliz. Eu creio que você já ouviu sermões N na sua vida. Eu criei o hábito de colocar sermões em agendas. Eu tenho 20 agendas de sermões. Porque papel perde, eu não estou tão aclimatado com esse negócio de passo o dedo para lá, passo o dedo para cá no tablet. O tablet também veio bem depois, né, porque a gente já tem 18 anos de caminhada, então, de ministério. Então eu acostumei botar aqui no papel e tudo, e olha,
Sabe o que nós somos, irmãos? Nós somos vasos rachados. Nós temos que estar debaixo da fonte o tempo todo. Porque se eu saio debaixo da fonte, eu me esvazio. O salmista disse: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E que bom que eu sei que sou pobre. Porque Jesus disse: bem-aventurado esses pobres, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não é daquele que se acha pronto e acabado. Não existe esse no nosso meio. O reino dos céus é daquele que é pobre, mas sabe que o Senhor cuida. Bem-aventurado é aquele que não perdeu a capacidade de chorar. Não é o choro da raiva, não é o choro da angústia, mas Jesus está querendo dizer o seguinte: olha, bem-aventurado aquele que na vida não perdeu a sensibilidade, que não se transformou num sacerdote, num levita, que passam de largo por um homem caído à beira do caminho. Porque não se engane os irmãos, a religiosidade pode fazer isso com a gente. Aquele sacerdote acostumado com as coisas da religião, a organização do culto, o que precisava de fazer, ele passa de largo por aquele que precisava. Na sede da Jocum em Amsterdã, na Holanda, tem uma frase que eu gosto muito, diz o seguinte: olha, permita que aquilo que toca o coração de Deus, toque também o teu coração. Bem-aventurado aquele que é sensível, que não perdeu a capacidade de chorar, de se sensibilizar, que quando ouve um apelo missionário, ele se condói, porque ele sabe: olha, a graça de Jesus me alcançou, e o que seria da minha vida se Jesus não tivesse me alcançado? E esses que choram, dos seus olhos serão enxugados todas as lágrimas. Bem-aventurado, feliz é você que chora, porque você será consolado. Mas bem-aventurado também são os mansos, aquele que entregou as rédeas da sua vida nas mãos do Senhor, aquele que não sai do centro por qualquer coisa, que tem controle, que tem domínio próprio, porque isso é característica de desdobramento do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Bem-aventurado esse manso, porque Jesus disse assim: olha, o mundo vai se acabar em torno de você, mas você vai herdar a terra. Bem-aventurados? Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, aqueles que são justos, que agem com justiça, que quando colocam a cabeça à noite no travesseiro, podem viver o princípio de Salmo 4:8, em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não lesei ninguém, o que tenho foi conquistado com trabalho digno, honrado, porque são muitos, queridos irmãos, que não têm essa alegria. Podem ter um mundo aos seus pés, mas não têm a alegria, não têm Macários, não têm alegria espiritual. Nós vemos isso todos os dias nos noticiários da TV. Homens em conflito, homens que a paz foi roubada e na verdade as suas próprias atitudes lhes roubaram a paz. Mas bem-aventurados misericordiosos. Bem-aventurado aquele que olha para o outro e com aquele olhar, que é o princípio que rege o relacionamento ensinado por Jesus. Aquilo que vós quereis que os outros vos façam, fazei vós aos outros. O amor e a misericórdia que eu quero para mim é essa que eu devo devotar ao outro. Porque alguns irmãos esquecem deste princípio. Eu estava vendo um TikTok um dia desse, e o rapaz, ele fez tipo uma enquete, dizendo assim: olha, se tivesse que salvar a vida do seu animal de estimação,
E de um desconhecido, quem você salvaria? E aí, irmãos, a maioria esmagadora dizendo, é claro que eu salvaria o meu animal de estimação. E aqui não vai nenhuma questão contra o animal de estimação, porque eu também tenho gato lá em casa. Agora surgiu um cachorrinho lá que não era para estar lá, mas está lá, mas já não vai sair mais porque a gente está gostando dele. É que meu filho casou-se mês passado, ganhou o cachorro, mora num apertamento, aí sobrou para onde o cachorro? Para lá para casa, que também é apertado. Mas tudo bem, vai um filho, vem um cachorrinho, 0-0, tudo bem. Mas aí a enquete, irmãos, salvaria um estranho, um animal? Não, claro que eu salvaria um animal de estimação. E aí eu fiquei pensando, mas se esse estranho é um estranho para mim, e é, por exemplo, o pai ou a mãe desse que está dizendo, será que o juízo de valor seria o mesmo? Aí é onde falta a misericórdia, porque a gente não se coloca no lugar do outro. E ser misericordioso é ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. E às vezes a gente não consegue fazer isso. Até porque isso é um exercício de vida. Se colocar no lugar do outro. Para tentar mensurar a dor e o que o outro está vivendo. Irmãos, eu não tenho dúvida de que Deus permite algumas coisas na minha vida e na tua vida, para te sensibilizar. Louvado seja Deus, irmãos, pelos momentos difíceis que eu passei na vida, porque fazem de mim um ser humano melhor, com a capacidade de olhar para o outro com um olhar de misericórdia. E qual é a benção? Bem-aventurado o misericordioso, porque este também será alvo dessa mesma misericórdia. Bem-aventurado, feliz de verdade, é o limpo de coração. Sabe, é aquele que não decodifica o mundo pelo viés da maldade. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, eu sei que existe maldade no mundo, mas eu sei também, irmãos, que o mundo não está perdido, porque existem muitas pessoas boas. E às vezes, irmãos, em muitas situações não existe maldade. Existe uma interpretação da maldade que alguém acha que está se formulando. E aí o mal passa a existir. Não, pastor, porque eu passei ali no corredor e duas pessoas estavam conversando e quando eu olhei parou de falar, estava falando de mim. Não cria esse cenário de terror na tua cabeça não, querido. Não decodifica o mundo pela maldade, porque às vezes elas só estavam conversando. Mas o limpo de coração é aquele que não decodifica o mundo pela maldade e antes de pensar o mal, ele projeta o bem e o melhor. Antes de criar um cenário de terror ou de horror sobre algo que está acontecendo, ele tenta enxergar com bons olhos. E Jesus disse o seguinte, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E se o teu coração for limpo, enquanto o outro está vendo fantasma, enquanto o outro está vendo assombração, enquanto o outro está vendo demônio, você vai ver Deus. Porque bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, e não é ver a Deus somente na eternidade, não. É ver a Deus no dia a dia, na beleza que há. Desconstruir. E ainda que o mal exista, pensar que é o bem, vai te fazer um bem muito maior do que você pensar que é o mal e levar aquele mal para casa. Eu tenho um lema comigo no ministério que me acompanha há muito tempo, irmãos, e me ajuda. Meu lema é o seguinte: não falou comigo, não falou para mim. Pastor fulano de tal falou isso, é mesmo, irmão? Falou mesmo? Falou com quem? Falou comigo. Então, irmão, está tudo certo. Mas por quê? Não falou comigo.
Se ele não falou comigo, ele só está desabafando contigo. O dia que ele falar comigo, a gente senta para conversar. É meu amigo. Eu amo. E meu amigo tem até direito de falar mal de mim. Limpo de coração. Não leva para casa. Eu também tenho um lema que me ajuda: ninguém me ofende, eu que me ofendo. Porque se alguém falar alguma coisa e aquilo for verdade, eu devo um favor àquela pessoa, porque ela me falou alguma coisa que eu precisava corrigir. E se não for verdade? Eu não vou levar para o coração, porque não é verdade. Bem-aventurados, bem-aventurados pacificadores, os que trabalham e se empenham pela paz. Estava conversando com uma jovem hoje que está com muitos problemas, muitos problemas. E ela estava dizendo: não, pastor, porque estava nessa situação e eu tinha que tomar um partido. Porque em toda situação tem que tomar um partido. Eu falei: quem te falou isso? Não. A gente não tem que polarizar tudo quanto é questão, discussão. Às vezes Deus nos colocou ali, não é para tomar lado aqui, lado lá. Às vezes é para conciliar, promover a paz, ser um pontífice, espalhar rosas brancas em concentrações de guerra, entender que as pessoas são muito mais importantes do que as coisas, do que os conceitos, sabe, unir ambientes, porque a presença do cristão, irmãos, ela precisa ser uma presença abençoadora. No final disso tudo, sabe o que Jesus vai dizer? Que os seus seguidores são sal e luz. E não tem duas coisas, irmãos, que fazem tanta diferença na vida e no dia a dia do que sal e luz. Sal traz sabor, tempera. E quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo assim: olha, que a tua presença seja tão abençoadora, que o dia que essa presença se tornar ausência, que ela seja sentida, mas de uma forma doída, porque você abençoa, porque você promove a paz, porque a tua presença, sabe, é especial demais, é abençoadora demais. Eu gosto de uma lápide que tem ali no nosso cemitério municipal, e ela pertence ao Flávio Cavalcante. Quem conheceu o Flávio Cavalcante aqui? Tudo tem mais de 50. Para os mais jovens, Flávio Cavalcante era um apresentador de TV da década de 70 e 80. E na lápide do Flávio Cavalcante está escrito assim: só morre de verdade quem não deixa saudades. E aí ele faz uma pergunta: morri, meus filhos? Só morre de verdade quem não deixa saudades. Morri, meus filhos. A palavra de Deus diz, irmãos, que o justo, ele vai ficar em um memorial eterno, porque ele vive como quem sabe viver. Ele não depende de circunstância favorável para ser feliz, porque a felicidade já está implantada no coração. Ele é um pacificador. E Jesus diz mais: bem-aventurados sois vós, mesmo quando vocês fizerem tudo isso aqui, e vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, porque não se engane, mesmo você fazendo tudo certo, mesmo você tendo as melhores intenções possíveis e cabíveis, alguém vai te interpretar mal. Alguém vai te julgar mal, mas não é a sua maldade, e você tem que entender que é a maldade que no outro habita, porque ele ainda não está vivendo o princípio de ser limpo de coração.
Uma vez eu assumi um interinato e eu caí na besteira de pedir os diáconos, né, se eles aprovavam ou não, né, ir lá. E, irmãos, foi a pior coisa que eu fiz. Porque parecia que eu era da igreja nesse momento, né? E aí um dos diáconos falou uma coisa, irmãos, que é assim: pastor, o senhor está indo lá por causa do dinheiro? Eu falei: não, irmão, não é por causa disso não. Eu falei: por quê? Você iria por causa do dinheiro? Não, não, não. Então por que você está julgando que eu vá por causa dele? Eu sou pior do que você? Você é melhor do que eu? Como é que é isso? Ele: não, pastor, desculpa, desculpa. Não, irmão, olha, o reino é maior. Mas tudo bem, vamos caminhar. A maldade, irmãos, do outro só nos toca se ela encontrar respaldo em nós também. Então, cuidado. Porque se alguma coisa ruim do outro aflorar alguma coisa ruim em você, é porque aquela coisa ruim já estava te habitando. E ela nos habita. Cabe a mim e a você dominá-la, colocada sobre a rédea do Espírito Santo de Deus. Porque a gente não é capaz por nós mesmos, mas a gente pode pedir a intervenção e a força do Senhor Jesus. Você quer ser feliz de verdade? Jesus nos ensina. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, esses daí vão ser consolados. Bem-aventurados os mansos, eles vão herdar a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, eles vão alcançar a misericórdia. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque esse aí vai ser farto. Bem-aventurado o limpo de coração, vai ver Deus. Bem-aventurado o pacificador, ele será chamado e reconhecido como filho de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa, disse o Senhor Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. E ele diz: olha, vocês serão sal da terra e luz do mundo. Abaixa a tua cabeça, fale com Deus. Eu creio que o Senhor nos plantou e nos permite estar aqui, porque em cada um de nós há um potencial enorme de sermos instrumentos de bênção nas mãos dEle. Então fale com Deus: Senhor, me dê a capacidade de eternizar na minha vida esses princípios, porque eu quero ser feliz. Eu não quero depender da conta bancária para ter alegria, porque isso não é felicidade. Eu não quero depender da casa melhor para ter alegria, porque isso também não é felicidade. Eu não quero depender da aceitação das outras pessoas para ser feliz, porque isso também não é felicidade. Eu quero ter, Pai querido, no meu coração, essa paz que excede todo entendimento, e que é desdobramento de uma vida que escolheu caminhar ao teu lado. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa as nossas vidas, Pai. Nós colocamos diante de Ti mesmo a nossa incapacidade de conseguir viver esses princípios e valores, mas nós cremos, Senhor Deus, que ajudados e auxiliados pelo Espírito Santo do Senhor, é possível ter vida feliz, plena e abençoada na Tua presença. Andar, Senhor Deus, com o coração leve, sabendo que o Senhor cuida da vida de cada um de nós. Abençoa, Senhor Deus, esta amada igreja, nas decisões que tem que tomar, nos caminhos, Senhor Deus, que ainda há de trilhar, que
que o Senhor, Pai, esteja dirigindo, como tem dirigido ao longo de tantos anos, Pai, e eu sei que o continuará a fazer. Deus, se conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho do convite, pastor Edemir, Deus o abençoe.